meus amigos aqui do Facebook, esse que vos fala é o irmão Eduardo, começando mais uma série aqui nesse canal, onde tenho procurado trazer sempre uma mensagem bíblica do Evangelho para sua edificação. E nessa oportunidade eu vou começar uma série falando sobre um livro muito especial, uma história muito especial. Segundo uma pesquisa de uns 5 anos atrás, é o segundo livro mais vendido do mundo, e eu vou estar falando sobre ele, que no caso o primeiro livro mais vendido é a Bíblia e o segundo é ele, que é O Peregrino. O escritor é John Bunyan, um puritano inglês, que no seu período ele foi salvo, se converteu ao Evangelho, foi transformado pelo Senhor e começou a servir ao Senhor juntamente com seu pastor, e depois, inspirado por Deus, foi dirigido e direcionado no ministério da pregação. E quando teve um ato por parte do rei proibindo demais denominações que pregassem e que seguissem uma liturgia diferente da igreja oficial, Bunyan foi perseguido por não aceitar certas formas que a igreja oficial adotava, que eram práticas parecidas com o catolicismo, e foi preso. Um momento que ele foi pregar em determinado local, ele foi preso nesse local, e na prisão ele escreve então o livro O Peregrino, que é uma alegoria, ou seja, é uma parábola, é um conto, é uma história que fala sobre a vida do cristão. Quem é o cristão? O cristão é nada mais, nada menos que eu, que você, aquele que foi salvo por Jesus Cristo. E na alegoria, esse chamado cristão, ele está rumo à cidade celestial. E desde o seu chamado até o último momento em que ele chega na cidade, é uma jornada, é uma peregrinação que traz muitas lições. Porque, como eu disse, nós estamos também nessa mesma jornada. E John Bunyan, ao escrever, ele tem a intenção de mostrar as lutas, as dificuldades, mas também de mostrar os momentos de graça, de bênção que Deus proporciona ao cristão na jornada. A jornada é árdua, não é fácil, mas em Cristo, com Cristo, por Cristo, o cristão ele vai avante para a glória de Deus. E quando nós meditamos na história, nós também somos edificados e fortalecidos em nossa caminhada. Podemos tirar muitas lições sobre essa história, meditando naquilo que ele escreveu. Certo autor chamado Charles Spurgeon, ele fala que leu O Peregrino mais de 100 vezes. E ele escreve um comentário sobre o livro do Peregrino, citando as principais passagens, os principais acontecimentos, buscando também fazer uma reflexão sobre esse livro. Então vamos lá, capítulo 1. Enquanto atravessava o deserto desse mundo, aproximei-me de um certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me naquele local para dormir e tive um sonho. Em meu sonho vi um homem vestido de trapos com o rosto virado para sua casa. Segurava um livro na mão e um grande fardo nas costas. Então esse homem que ele começa a contar no sonho, ele estava segurando um livro na mão. E ao segurar esse livro na mão, ele percebe que havia também um fardo nas costas desse homem. Então ele contempla esse homem que tem um fardo nas costas, que está lendo um livro. E que livro é esse? Que fardo é esse? Bom, esse homem que está sendo visto por John Bunyan é uma pessoa que foi levada por Deus a ler as Escrituras. E ao ler as Escrituras, ele começa a ser instruído por Deus. E ao ser instruído por Deus, ele se dá de conta de seus pecados. E ao se dar de conta de seus pecados, ele percebe que ele tem um grande fardo nas costas. E dessa forma, ele tem a sua consciência despertada. O seu entendimento é despertado por Deus ao ele começar a ler as Escrituras.
E isso é uma realidade. Quando nós somos despertados por Deus para ir até a Bíblia Sagrada e lê-la, e ao ler a Bíblia Sagrada, o Senhor nos revela quem verdadeiramente nós somos perante Ele, pecadores, nós vamos nos encontrar na mesma situação do peregrino, com um fardo nas costas. E esse fardo, ele incomodava esse homem. Eu vi o homem abrir o livro e ler. Enquanto lia, chorou. Tremeu e clamou tristemente. O que devo fazer? Assim como aquele homem que era o carcereiro, que estava junto com o apóstolo Paulo e junto com Silas, ele pergunta o que eu devo fazer para ser salvo. Então esse é outro sinal, não é, de que a pessoa ela está sendo convencida por Deus de que precisa da salvação, que precisa ser redimida, que ela está numa situação de abandono, está numa situação de queda, de sofrimento, de perdição, está numa situação de dificuldade e ela começa a se perguntar o que eu devo fazer para ser salvo. Nessa condição perturbadora, o homem voltou para casa determinado a não contar seus sentimentos para a família, pois não queria que eles vissem sua angústia. Mas ele não poderia ficar em silêncio por muito tempo, pois estava em profunda confusão. Finalmente contou à esposa e aos filhos o que estava em sua mente. Minha querida esposa e filhos, disse, estou muito preocupado com esse fardo que levo sobre meus ombros. Além disso, foi informado que nossa cidade será destruída por fogo vindo do céu. E nessa terrível destruição, eu e vocês, minha esposa e meus queridos filhos, devemos perecer, a menos que consigamos encontrar algum modo de escapar ou nos libertarmos. E nesse momento, não vejo solução. Então, chega determinado momento que esse homem ele confessa para a família sua fé, confessa para a família sua situação e diz, olha, a gente precisa sair do local que nós estamos, nós precisamos sair dessa cidade. Ou seja, o seu entendimento é levado por Deus a ele chegar ao entendimento que no local que ele está, na situação que ele está, ele chegará ao caminho da destruição. A cidade que ele está, ela é a cidade que será destruída. E assim também é o mesmo exemplo tirando para a realidade nossa. O ser humano está indo pelo caminho da destruição. Esse mundo ele está reservado para o juízo final, para a destruição eterna. E quando Deus ele abre os nossos olhos, nós somos levados a esse entendimento. Esse mundo vai perecer, nós vamos perecer. Temos um fardo nas costas. O que vamos fazer? E ele comunica isso à família. E essa percepção, ela é dada por Deus através da sua graça e da sua misericórdia, quando ele está trazendo o pecador para si, quando ele está chamando o pecador para si. E o sentimento do peregrino é sair da cidade da destruição. Assim como Ló, ele estava na cidade de Sodoma e Gomorra e ele foi informado pelos anjos que aquela cidade seria destruída. E o sentimento que ele é levado a ter é, eu devo sair daqui. O mandamento é também, escapa-te pela tua vida. E assim é o chamado de Deus para aquele que será salvo desse mundo. Escapa-te pela tua vida. Saia desse local. Saia dessa situação. Não fique nesse lugar. Busque o refúgio em Cristo. Saia da roda dos escarnecedores. Saia das festas. Saia dessa vida de perdição. Saia do mundo e venha para Cristo. E a família ficou impressionada. O que isso significa? Significa que ele enfrentou oposição. E isso também é normal acontecer. Aquele que é chamado, aquele que o Senhor chama para si, através da mensagem do Evangelho, ele enfrentará oposição, até mesmo dentro da sua casa. A família ficou impressionada com suas palavras. Não porque acreditava no que ele havia dito, mas porque pensaram que estivesse com problemas mentais. Ora, você está maluco? O que está acontecendo com você? A noite já se aproximava e esperavam que o sono pudesse ordenar seus pensamentos. Por isso, o colocaram na cama o mais rápido que puderam. Mas a noite foi tão perturbadora para ele quanto o dia. Em vez de dormir, ele permaneceu acordado, chorando e suspirando. Quando amanheceu, eles lhe perguntaram como se sentia.
E ele lhes respondeu: cada vez pior. E começou a falar as mesmas coisas do dia anterior. Então, ele está consciente da sua situação. E ele está consciente que precisa sair dessa situação. E começou a falar o que havia falado no dia anterior. Ou seja, as palavras que ele leu na Bíblia Sagrada estavam em seu coração incutidas. Quando o Senhor nos chama do mundo, nós enfrentaremos oposição de todos os lados. Jesus ele fala, olha, aquele que quiser vir após mim, não aborrecer pai, mãe, filhos ou parentes, até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim. Então nós enfrentaremos oposição. Sim, nós enfrentaremos situações em que as pessoas dirão que nós estamos ficando loucos. O salvo, aquele que o Senhor resgata, ele enfrenta essas oposições, ele enfrentará. Agora, se verdadeiramente a semente do Evangelho estiver plantada em nosso coração, essas oposições, elas não serão motivo para desistirmos. Não serão motivo para nós desistir. Acreditando que poderiam afastar essa loucura com atitudes rigorosas, começaram a zombar dele, a repreendê-lo algumas vezes e ignorá-lo. Por isso aquele homem começou a isolar-se em seu quarto para orar, a fim de que Deus se compadecesse de sua família e de sua própria desgraça. Ele também caminhava pelos bosques, algumas vezes lendo, outras orando. Por muitos dias essa foi sua rotina. Então ele não parou, ele prosseguiu. E qual era a sua atitude diante da oposição? Ele continuou lendo a Bíblia e orando. Assim o Senhor foi lhe dando graça, lhe dando direcionamento, e assim é a forma, é o caminho, é a maneira que Deus também ele trabalha na vida daquele que ele chama. A pessoa ela se apega à Bíblia com o coração arrependido, com desejo de aprender da Bíblia Sagrada, aprender da Palavra de Deus, e ela se apega a uma vida de oração, ela começa a orar, ela começa a buscar a Deus, ela começa a pedir ajuda para o Senhor. Ela começa a pedir graça, ela começa a suplicar pelo perdão dos seus pecados. Não é num passe de mágica que a transformação acontece, mas é um processo. Mas o Senhor ali já havia mudado as atitudes dele. E assim o Senhor faz também na vida de todo aquele que é chamado. O Senhor muda a sua atitude. Aquele que não queria, passa a querer o Senhor, a querer o caminho da salvação. Em meu sonho vi que certo dia, enquanto ele caminhava pelos campos lendo o livro, ficou mais angustiado. Enquanto lia, clamou com mais fervor: o que devo fazer para ser salvo? Cristão, o mundo demorou a abandonar, mas Evangelista o recebeu com amor, e com amor quis lhe mostrar as boas novas da cidade celestial, onde deveria a salvação receber afinal. Ele olhou para todos os lados como se quisesse fugir correndo para algum lugar, mas não sabia exatamente para onde. Então viu um homem chamado Evangelista, aquele que trazia as boas novas, aquele que falava de Cristo que morreu pelos pecados do mundo, foi sepultado e ressuscitou para a nossa salvação. Ele traz as boas novas da pessoa de Cristo a ele. Ou seja, o homem estava lendo a Bíblia e orando, assim como o centurião Cornélio. Mas ele precisava de um Pedro para guiá-lo. Estava lendo a Bíblia e orando, como o mordomo da rainha Candace. Mas ele precisava de um Filipe para instruí-lo. E assim é aquela pessoa que tem o desejo, que está sendo guiado por Deus. Mas ele deve ser também dirigido a alguém. Alguém chegará até ele para lhe instruir de uma forma melhor sobre o caminho da salvação. Ok? E esse homem chegou até ele e perguntou a ele: por que choras? O homem respondeu: Senhor, esse livro mostra que estou condenado a morrer, e depois disso serei julgado. Descobri que não estou disposto a morrer, nem quero ser julgado. Então veja, cristão chorava, o peregrino chorava, sinônimo de quebrantamento, sinônimo de alguém que está sentindo o fardo dos seus pecados, pedindo misericórdia. E isso é Deus que faz, isso é Deus que opera na vida da pessoa. E ele tem a consciência de que se ele morresse naquele momento, ele seria condenado, porque ele não entendia o caminho da salvação ainda. E ele também tem a consciência que ele não poderia ainda morrer. Por quê? Porque ele precisava compreender aquilo que estava inicialmente sendo mostrado a ele.
E Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele envia então esse homem a ele. E conforme diz em Hebreus, não é 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois virá o juízo. Não adianta a pessoa pensar que quando partir daqui, ela terá uma segunda chance no porvir. Não, a oportunidade é agora. Você precisa aproveitar as oportunidades agora. Enquanto há tempo, enquanto é dia, enquanto o evangelho está sendo pregado. Nós vivemos num país que tem tido tempos de paz para a pregação do evangelho. Não tem havido guerra, não tem havido pestes, fomes, terremotos, inundações. São fenômenos naturais ou fenômenos humanos que aqui ainda nós estamos vivendo ainda num tempo de misericórdia. E você deve aproveitar esse tempo de misericórdia para se achegar a Deus, para buscar o Senhor, para se firmar no caminho da salvação, enquanto a oportunidade, porque a oportunidade ela passará. Chegará o tempo em que não haverá mais essa oportunidade. Escute os pregadores do Evangelho. Escute e busque aonde está sendo pregado o Evangelho genuíno. Não falo do Evangelho falso. Não falo do Evangelho da prosperidade, de milagre, cura, liberdade, não sei o quê. Não, eu falo o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que anuncia que o mundo está perdido nos seus pecados e que o homem deve se voltar para Cristo e se arrepender dos seus pecados. Que o homem é pecador, está afundado no miserável lago, lamaçal de lodo, e somente através de Cristo ele será salvo. Evangelista retrucou: por que você não quer encontrar-se com a morte, se a sua vida é cheia de maldade? O homem respondeu: temo que esse fardo sobre meus ombros seja tão pesado que me faria atravessar o túmulo e cairia direto no inferno. Então, ele tem uma visão, não é, da condenação. Isso é um dos processos iniciais da transformação de Deus na vida do homem. Ele tem a visão de que ele será condenado, ele não quer passar por isso. Ele tem a visão de que ele não quer ir para o inferno e ele precisa da salvação, ele precisa de uma solução, e ele começa a buscar, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a orar, ele começa a ouvir o Evangelho. Senhor, não desejo ser julgado e muito menos executado, e pensar nessa hipótese me faz chorar. Ele está quebrantado, e ali é a oportunidade, é o trabalhar de Deus para que o Evangelho entre. Enquanto o coração estiver de pedra, não é? Mas quando Deus transforma o coração de pedra em coração de carne, então o homem, ele é convencido, ele é transformado para a glória de Deus. Então o evangelista disse: se esta é a sua condição, por que continua aqui? O homem respondeu: não sei para onde ir. A seguir, o evangelista lhe deu um pergaminho no qual estava escrito: fuja da ira vindoura. Isso é uma ilustração. Isso mostra que havia uma ira vindoura, mas o pergaminho está dizendo: fuja dela. O homem leu a mensagem e, olhando cuidadosamente para o evangelista, perguntou: para onde vou? O evangelista apontou para um campo bem amplo e disse: você consegue ver aquele portão estreito? O homem respondeu que não. O evangelista continuou: você enxerga aquela luz? Então ele primeiro mostra a porta estreita, uma pequena porta, uma trilha, não é? A porta é estreita. Olha, o caminho é estreito. O caminho é somente um. Não existe muitos caminhos. Não existe muitas veredas. Jesus ele fala: estreita a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que o encontrem. Então o evangelista ele diz: olha, tá vendo aquela luz? Aquela luz, vai por ela. Essa luz é a palavra de Deus, que é uma lâmpada para iluminar. Diz o salmista, Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Bom, siga a luz, siga a palavra, siga, e você encontrará a saída. Mantenha um olhar fixo naquela luz e caminhe na direção dela, e você conseguirá ver o portão. Bata e você receberá instruções sobre o que deverá fazer. Então, no meu sonho, vi o homem começar a correr. Ele ainda não estava longe de casa quando a esposa e os filhos ouviram e começaram a pedir que voltasse. Então, aqueles laços da família, de novo eles aparecem. Olha, para que tu vai para a igreja? Para que tu vai te juntar com os crentes?
Para que tu tá indo na igreja agora? Fica com nós, não vai nesse lugar, vão colocar coisas na tua cabeça, e você vai ficar doente. A sua família começou a dar contra, mas ele manteve-se firme no alvo. Ele se manteve firme no foco, e ele gritava: vida, vida eterna. Ele não olhou para trás, enquanto dirigia-se ao meio da planície. E diz a Bíblia Sagrada: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não nele crê não pereça, mas o que tenha a vida eterna. Os vizinhos também saíam para vê-lo correr. Alguns o ridicularizaram, outros o ameaçaram, e outros pediram que voltasse. Entre aqueles que falavam para voltar estavam dois homens que tentaram buscá-lo à força. O nome de um era Obstinado e do outro Flexível. Então ele estava buscando pela salvação, e essas pessoas, Obstinado e Flexível, até com intenções boas, quem sabe, tentaram persuadi-lo. Eles estavam destinados a seguir o seu caminho da perdição. Mas aqueles que muitas vezes estão nesse caminho da perdição, eles são influenciados a tentar fazer o cristão sair desse caminho, se desviar desse caminho, virar as costas para esse caminho. O homem abriu uma boa vantagem de distância deles, ou seja, cristão, peregrino, mas eles decidiram persegui-lo e conseguiram alcançá-lo. Então o homem perguntou: vizinhos, por que vieram? Eles responderam: para persuadi-lo a retornar conosco. Mas ele contestou: não podem fazer isso. Vocês moram na cidade da destruição, cidade em que nasci. Se lá morrerem, cedo ou tarde serão enterrados em um local mais profundo, que a tumba onde se queima com fogo e enxofre. Anime-se, bons vizinhos, e acompanhe nessa jornada. Então ele diz: olha, eu não posso voltar com vocês, aquela cidade vai ser destruída, eu não posso voltar para essa vida velha. Eu não posso seguir nessa vida velha. Eu tenho que sair disso. E Obstinado responde, Obstinado, duro de coração: o que? Deixar nossos amigos e nossa vida confortável? Cristão diz a ele: porque tudo, sim, porque tudo que abandonarem não é digno de ser comparado ao pouco do que estou buscando. Se vierem comigo e seguirem minhas ações, há abundância no lugar para onde vou. Venham comigo e comprovem que falo a verdade. Então, como que o cristianismo se revela verdadeiro? Através da comprovação. E como que a pessoa ela comprova? Ela tem que experimentar essa fé. Ela tem que experimentar essa verdade. E é isso que o cristão ele convida os seus vizinhos a fazerem. Experimentem, comprovem se eu estou falando mentira ou se eu estou falando a verdade. Quando as pessoas elas dizem que o cristianismo e servir a Jesus é uma bobagem, elas devem entender que somente se elas experimentarem essa verdade, elas verão que elas estão enganadas. E esse é o conselho. Olha, antes de você falar alguma coisa sobre a fé, sobre a salvação em Cristo, sobre o cristianismo, experimente, para que você veja com seus próprios olhos e sinta na sua própria experiência pessoal o que é o Evangelho, o que é servir a Deus. Obstinado, o que é que você procura que exige abandonar o mundo para se encontrar? Veja o que diz em Mateus capítulo 16. Acompanhe comigo, Mateus 16 e 26. Que nos diz o seguinte: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que daria ao homem recompensa da sua alma? Então, de um lado temos o mundo com tudo que ele oferece. Uma alma que segue esse caminho se perderá. E de outro temos Cristo e o que ele oferece. A vida e a vida em abundância, a vida eterna. Quem segue esse caminho
abre mão de tudo se tiver que abrir, porque sabe que esse caminho é mais excelente. É a reconciliação com Deus, é a glória de Deus, é a vida eterna, é a vida abundante aqui em Cristo e, por final, a vida eterna. Não há caminho mais glorioso que esse. Cristão, procura uma herança que nunca pereça, estrague ou desapareça. Uma herança que está guardada no céu a ser outorgada no tempo determinado àqueles que buscam diligentemente. Leia isso no meu livro. Então, a esperança do cristão não está aqui. A esperança do cristão está no céu. Veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 1, verso 4 a 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4 a 6. Vamos ler o verso 13 diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminada que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então essa é a herança do cristão, uma herança que está guardada no céu, para aquele que foi salvo, aquele que foi liberto, e o Senhor tem lhe dado certeza, convicção dessa verdade. Ok? Obstinado, que bobagem, não importo com esse livro, você voltará conosco ou não? Cristão, não, eu não irei, já coloquei a minha mão no arado, e aquele que lança a mão no arado não deve olhar para trás. Aquele que lança a mão no arado deve permanecer fixo o seu olhar no seu chamado. Você lançou a mão no arado? Você foi chamado pelo Senhor? O Senhor te deu certeza do seu chamado de salvação? Então não olhe para trás. Não olhe para esse mundo. Não tenha prazer em olhar para esse mundo e se deixar seduzir pelas coisas que esse mundo oferece. Mas permaneça com seu olhar fixo no Senhor. Permaneça com seu olhar adiante. Obstinado. Então, irmão flexível. Ele se volta, então, para o flexível que tinha vindo com ele, lá da cidade da destruição, obstinado. Voltemos para casa sem ele. Homens tolos assim são tão presunçosos que acreditam ter mais discernimento do que 7 homens que podem dar boas razões porque estão errados. Flexível. Não seja grosseiro. Se o que o bom cristão diz sobre as coisas que ele procura for verdade, talvez eu decida ir com ele. Então nós temos aqui 2 homens que vieram ao encontro de cristão. Um deles é o obstinado. Ele tem o coração duro. Ele não aceita nenhum conselho. Ele não aceita nenhuma palavra da parte de cristão. Ele não aceita ser coagido a seguir o caminho. Ele quer que o cristão saia do caminho. Ele quer pôr tropeço ao cristão, mas ele não quer aceitar nenhum ensinamento do cristão. Ou seja, para cristão é como pérolas aos porcos. Não vale a pena. É insistir com o obstinado. Agora temos o outro que é flexível. É aquela pessoa que qualquer coisa que falar para ela, ela acredita. Hoje ela acredita no catolicismo, amanhã ela acredita no budismo, depois de amanhã ela acredita em Testemunho de Jeová, outro dia ela vai dizer que não existe uma verdade absoluta, né? E aqui na passagem ele começa a acreditar que cristão realmente está falando algo de fundamento. Voltemos para casa. Homens tolos não são tão presunçosos que acreditam ter mais discernimento do que 7 homens que podem dar boas razões. Flexível diz, olha, não seja grosseiro. Se o que o bom cristão diz sobre as coisas que ele procura for verdade, eu vou ir com ele. Obstinado que? Outro tolo? Escute o meu conselho e volte comigo. Nunca se sabe onde esse maluco o levará. Seja sábio e volte para casa. Cristão, acompanhe-me, flexível. Venha comigo. Faça um esforço. Não escute esse conselho que está tentando te afastar do caminho, mas procure o caminho.
As coisas que lhe falei estão esperando e outras tantas coisas maravilhosas. Se não crê no que eu digo, leia nesse livro, e a verdade dita será confirmada pelo sangue do que o escreveu. A lei do Antigo Testamento, selada com sacrifício, e a nova aliança da graça, selada com sacrifício de Cristo. Bendito seja o Senhor. Flexível, bem vizinho obstinado, acompanharei esse bom homem e buscarei minha sorte. Mas, meu bom companheiro, você sabe para esse lugar desejado ir? Ele está preocupado com as bênçãos desse lugar flexível. Então, ele quer saber mais sobre esse lugar, porque é um lugar de bênçãos. Flexível é o tipo de pessoa que só pensa na parte boa do evangelho. Mas a parte difícil, a parte da cruz, a parte do sofrimento, ele não quer saber. Ele quer só a parte boa do cristianismo. Encontrei um homem, diz cristão, chamado Evangelista, que instruiu-me a chegar àquele portão estreito que está à nossa frente, onde receberemos as instruções sobre o caminho. Flexível, vamos, bom vizinho, continuemos nessa jornada. Flexível e cristão então continuaram na jornada. Obstinado então fala: quanto a mim, voltarei para casa, não quero como companhia dois homens tolos e influenciáveis. Então ele vê em seu sonho de Almúnira, obstinado, partindo, e cristão inflexível continuando o trajeto. Cristão, vizinho flexível, estou feliz porque você decidiu me acompanhar. Olha só, se o obstinado sentisse o que senti, do poder e terror que ainda estão invisíveis, não teria dado suas costas a nós de maneira tão rápida. Então o obstinado não teve essa revelação da ira vindoura que cristão teve. Ele não teve o temor. Ele não teve o temor, ele não teve o despertamento. Isso quem dá é Deus, não é? Flexível. Venha, vizinho cristão, pois estamos só nós dois aqui nesse momento. Conte-me sobre onde vamos e o que desfrutaremos lá. Cristão. Consigo imaginar melhor na mente do que traduzir em palavras, mas como você deseja saber, lerei para você em meu livro. Flexível, e você acredita que as palavras do seu livro são verdadeiras? Cristão, com certeza. Esse livro foi escrito por aquele que não pode mentir. Bendito seja o nome do Senhor. Flexível, muito bem, conte-me mais sobre esse lugar. Cristão, existe um reino que não acabará. Receberemos vida eterna para podermos habitar nesse reino para sempre. Então, o cristão começa a apresentar para ele a cidade celestial. As glórias do céu, elas eram um incentivo para o cristão manter-se na difícil jornada e convidar pessoas para compartilhar a peregrinação com ele. Essas glórias também auxiliam a manter-nos na perspectiva das provações que encontramos ao longo do caminho, que cristão também ele encontrará, porque a glória vindoura compensará os sofrimentos daqui. Então, quando o cristão ele lembra do que está preparado para ele, os seus sofrimentos, pela graça de Deus, são amenizados. A cruz, o fardo, a dificuldade. Romanos capítulo de número 8 e verso 18. Que passagem maravilhosa. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Muito bem, flexível, escuta e diz, e o que mais? Então o cristão fala, receberemos coroas de glória, vestes brilhantes como o sol. Não haverá mais choro nesse lugar, para onde estamos indo, porque o Senhor do reino enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Quem mais estará lá? Estaremos com os serafins e querubins, criaturas que encantarão nossos olhos. Também encontraremos milhares e centenas de milhares de pessoas que foram antes de nós para esse lugar. Nenhuma delas é grosseira, mas são amáveis e santas, cada uma delas caminha à vista de Deus e permanece em sua presença para sempre. Lá veremos anciãos com suas coroas de ouro, santas virgens com suas harpas douradas, e homens e mulheres que foram esquartejados, queimados, em fogueiras, devorados por feras, afogados no mar, por causa do amor que eles têm pelo Senhor desse lugar. Todos estarão bem vestidos e revestidos com a imortalidade. Então, ele fala do lugar maravilhoso, da cidade celestial.
Ele fala da eternidade que o salvo desfrutará. Essa promessa já é incutida no seu coração desde o primeiro dia da salvação de sua alma. Na vida do cristão, essa promessa é incutida no coração dele. A cidade santa, a Nova Jerusalém, o lugar de glória. A vida aqui com o Senhor Jesus, em meio a tudo o que sofremos, e esse corpo caído, ela é maravilhosa porque somos regenerados, novas criaturas, mas lá no céu será incomparável. Flexível. Ouvir sobre essas coisas já é suficiente para alegrar o coração de alguém. Mas como compartilharemos e desfrutaremos dessas coisas? Cristão, o Senhor, o governante do país para onde vamos, escreveu as instruções nesse livro. Se sinceramente desejarmos fazer parte desse reino, ele nos concederá gratuitamente. A salvação é de graça, não é paga, é pela graça. Flexível, estou feliz ao ouvir essas coisas. Vamos nos apressar. Então, ele quer se apressar. Isso é demonstrado que ele não tem um fardo nas costas, porque ele tem pressa. O cristão não tinha condições de ter pressa. Por quê? Porque ele tinha um fardo nas costas. E ele diz: não consigo ir tão rápido como gostaria devido a esse fardo nas minhas costas. Então, flexível é aquele tipo de pessoa que ela está muito feliz ali na igreja, mas ela não tem a noção do que é o caminho do Senhor em verdade. Ela não tem noção sobre o pecado, ela não tem noção sobre as suas mazelas, os seus pecados. É um religioso. E esse tipo de religioso até corre na frente, até prospera muito na religião, porque ele não tem noção de pecado, ele vive uma vida de qualquer maneira. Mas cristão, ele não consegue avançar conforme o flexível quer. Por quê? Porque ele tem um fardo nas costas. Ele tem uma vida na qual ele sabe, ele tem um corpo do qual ele sabe que é caído. E ele ainda não chegou à compreensão, à revelação de como tirar esse fardo das suas costas. Agora vi em meu sonho que assim que terminaram a conversa chegaram a um pântano. Uma palavra, pântano, podemos chamar de charco. Muito lodoso que estava no meio da planície. E como não prestaram atenção no trajeto, caíram no pântano, chamado pântano da desconfiança. Cristão e flexível estavam tão interessados nas coisas do porvir que eles não se deram de conta do caminho que estava adiante. Eles ficaram olhando somente para adiante e não prestaram atenção no presente. E assim também há um sentimento, muitas vezes, nas pessoas, de elas pensar só no céu, mas elas não viverem a realidade aqui. Enfrentar as lutas do dia a dia aqui, as batalhas, as dificuldades. Então, você precisa vigiar. As batalhas são agora. Deve ter prazer no futuro, sim, no que o Senhor reserva, mas não se descuidar do caminho que você está trilhando no presente, para que você não caia, para que você não fraqueje, para que você não fracasse. Não viva só de promessas do porvir, mas viva a realidade em Cristo hoje. Basta cada dia o seu mal. E quando eles caem, eles começam a afundar. Cobertos de lama, eles começam a se debater por um tempo. E cristão, por causa do peso nas suas costas, começou a afundar no lamaçal. Flexível diz: onde você está agora, vizinho cristão? Na verdade, diz cristão, eu não sei. Não sei o que aconteceu. Eu sei que estamos nesse charco, nesse lamaçal, e não sei como sair dele. Eles não vigiaram, não é? Eles se descuidaram. E a convicção de pecado também fez com que eles se afundassem ainda mais naquele pântano do desespero. Naquele momento, descontente e irritado, flexível disse para a cristã: essa é a felicidade que você me falou todo esse tempo? Então veja, na primeira luta, flexível já se escandalizou, já se entristeceu, já achou muito difícil a jornada. Não, esse tipo de jornada eu não quero. Pântano, desespero, charco de lodo, sofrimento, não é para mim.
Esse é o evangelho da facilidade que muitos buscam. O evangelho somente de promessas fáceis. O evangelho somente de aparência, que não tem cruz, que não tem fardo, que não tem sofrimento, que não tem consciência compungida, porque não prega sobre o pecado, sobre a condição do homem. Esse evangelho de facilidades é o evangelho que o flexível buscava. É o caminho largo que, infelizmente, aí está sendo mostrado em muitos lugares onde, entre aspas, dizem que está sendo pregada a palavra de Deus. Então, flexível começou a se esforçar e saiu daquele local. E foi embora, deixou o cristão para trás. E assim é esse tipo de companheiro na jornada. Ele está se importando somente com as aparências. Flexível é aquele tipo de companheiro na jornada que só se preocupa com os momentos bons, em desfrutar desses momentos bons com o cristão. Mas no momento da luta, no momento da dificuldade, ele não está mais presente. Então, esse não é o verdadeiro cristão, esse não é o verdadeiro cristianismo. A verdadeira comunhão entre os irmãos, o verdadeiro cristianismo é para qualquer momento, é para qualquer hora, é para qualquer situação. Seja na alegria, seja na dor. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. O falso cristianismo, quando a pessoa ela deixa de ir à igreja, essa pessoa nunca mais é procurada. Agora, o verdadeiro cristianismo já não leva nem a pessoa a deixar a igreja. Por quê? Porque a pessoa ela encontra discipuladores ali, ela encontra exemplos nessa igreja que prega o verdadeiro cristianismo. E ela encontra pessoas que no momento que ela fraquejar, ela poderá chegar e dizer: olha, eu estou precisando de ajuda, ora por mim, eu estou sofrendo em tal área, me ajuda, ora por mim. Esse é o verdadeiro cristianismo. O falso cristianismo, olha, não me importo com seus problemas. O negócio é eu ir lá, cumprir minha religiosidade e sair. Então, aqui temos o exemplo do flexível. Isso não é para mim. Fica aí atolado, porque eu vou dar no pé. Misericórdia. Cristão foi deixado sozinho, debatendo-se no pântano da desconfiança. Embora não conseguisse sair por causa do fardo em suas costas, porque ele tinha um fardo. Flexível não. E aquela pessoa que não tem consciência do seu pecado, ela não encontra dificuldades. É um cristianismo vão, vazio, é um evangelho que não é bíblico. Então ela não passa por essas situações. Agora, aquele que tem consciência dos seus pecados, que é despertado verdadeiramente por Deus para entender a sua situação, e esse realmente está no caminho da salvação, ele vai lutar, ele vai batalhar, ele vai ter consciência, e nessa batalha, nessa luta, nessa consciência que ele tem das suas fraquezas, ele vai precisar da graça, ele vai precisar do auxílio. Embora não conseguisse sair por causa do fardo nas suas costas, continuou lutando para sair pelo lado do lamaçal que ficava mais distante de sua casa e próximo ao portão estreito. Em seguida, no meu sonho, vi um homem cujo nome era Auxílio, que aproximou-se de Cristão e perguntou: o que você está fazendo aí? Então, veio o auxílio até ele. Veio aquele que verdadeiramente professava a fé, professava o cristianismo. Veio aquele que realmente tinha uma palavra vinda da parte do Senhor para ele, para tirá-lo daquela situação. E ele pergunta: o que você está fazendo aí? Se identificou com o problema. Como bom samaritano, chegou, parou o seu cavalo e foi até o homem caído. Aí diz Cristão a ele: olha, fui orientado a ir por essa estrada por um homem chamado evangelista que me mostrou esse caminho para chegar à porta estreita, e assim me livrar da ira vidoura. Estava caminhando para esse lugar e caí por aqui. Auxílio, mas por que você não olhou para os degraus? Ou seja, havia locais ali no momento do sofrimento, da batalha, para ele se afirmar. Mas Cristão não viu. Cristão fala: eu senti tanto medo que não prestei atenção e caí.
Auxílio então sugeriu: pegue a minha mão. Assim como quando o cristão agarrou a mão de Auxílio que o tirou da lama, colocou em solo firme e orientou a seguir ao seu caminho. Então, aparece Auxílio e ajuda cristão e orienta cristão a seguir o caminho. E na nossa jornada também, o Senhor prepara auxílios, prepara pessoas que nos ajudarão, prepara pessoas que nos aconselharão, prepara pessoas que nos estenderão a mão. Existe aqueles que, como flexível, virarão as costas só pensando neles e no seu evangelho fácil. Mas também existe aqueles que, quando veem um crente caído, não viram as costas, mas vão até esse crente e o ajudam a sair do seu problema. Mas não adianta somente contar com auxílio. Você precisa procurar auxílio. Você precisa procurar o verdadeiro evangelho. Você precisa procurar também ajuda para sair da sua situação, para que Deus faça obra na sua vida. Deus abençoe você então. Esse foi o capítulo 1 do livro do Peregrino. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Vou fazer uma oração por você e por mim. E que Deus lhe abençoe. Senhor meu Deus, apresento essa pessoa que vai estar tendo a paciência pela tua graça de ouvir esse vídeo. Senhor, que o Senhor abençoe, iluminando o entendimento dessa pessoa. Porque, Senhor, de mim eu nada tenho, nada sou e nada posso. Mas o agir é teu, o Senhor que inspirou o autor. E aqui só estou replicando, Senhor, pois assim o Senhor tem me dirigido. Mas que sirva para a edificação daquele que for ouvir. Se for uma pessoa e ela for edificada, assim, Senhor, que maravilha será para o teu reino. Então somente, Senhor, opera, porque nós nada temos e nada podemos. Só o Senhor pode, só o Senhor é, e só o Senhor faz a obra, e que assim seja para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com esse vídeo em nome de Jesus e até o próximo, se Deus assim nos permitir. Tchau.